Olá pessoal, tudo bem? Está chegando na reta final do nosso curso e essas últimas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital. A gente vem falando ao longo do tempo aí, né, das outras aulas a respeito do mercado consumidor, o que motiva, no caso, o cliente a se movimentar nesse mercado, o que é interessante para ele, quais são as ações que ele toma. Só que de uns tempos para cá, como todos nós sabemos, né, esse mercado ele mudou um pouco suas características. Então hoje a gente tem o mercado eletrônico, o mercado digital, o mercado virtual, que é muito forte nos dias atuais. E a tendência é que ele se intensifique cada vez mais a partir do momento em que o tempo vai passando. Se a gente for pensar, o marketing digital ele surgiu lá atrás, na década de 90 mais ou menos, só que como a internet ainda não apresentava muitas possibilidades, então ele ficou meio que, de certa forma, estacionado. E a gente pode dizer que nos últimos anos o marketing digital ele realmente teve um crescimento exponencial. Em função de quê? Em função de todo o avanço das nossas tecnologias, de todas as possibilidades que a comunicação e a internet hoje apresentam, né, para todos nós. Mas então, o conceito desse marketing digital, o que seria de fato? Se a gente pensar, nós já falamos a respeito do conceito de marketing, que é você agregar, comunicar e entregar valor. O conceito de marketing digital é esse também, de você agregar, comunicar e entregar valor ao cliente. Só que utilizando o que, gente? Utilizando a internet, utilizando a telefonia, utilizando os canais digitais que hoje nós temos aí à nossa disposição e que estão cada vez mais avançando em termos de possibilidades aí no nosso meio. Com a internet 5G que vem por aí, essas possibilidades de interação, de entrega de produto, né, de relacionamento com o cliente, ela vai se intensificar e vai aumentar cada vez mais. Muito mais do que a gente está vendo acontecer nos dias de hoje. Então, marketing digital nada mais é, resumindo, né, do que você utilizar esses meios digitais, a internet, o seu telefone, o seu computador, para poder agregar, comunicar e entregar o valor, ou seja, aquilo que você faz para o seu cliente. Agora, gente, o marketing digital ele traz uma possibilidade para a gente que é a de atingir mercados que antes eu não atingiria no marketing tradicional. Né? A partir do momento em que eu me exponho, que eu coloco as minhas coisas num ambiente como a internet, todas as pessoas ao redor do mundo poderão ter acesso àquilo que eu, no caso, estou oferecendo. Né? Frequentemente eu vejo aí alguns programas jornalísticos pela internet e a gente vê que pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Às vezes pessoas que estão no Japão, pessoas que estão na Europa, pessoas que estão nos Estados Unidos se comunicam com aqueles caras que estão fazendo aquele programa jornalístico e falam assim, ó, eu tô aqui no Japão, tô ouvindo a rádio tal, ou tô ouvindo o programa tal. E isso é possível justamente porque a gente utiliza esse meio digital para levar essa informação. Se a gente parar e pensar, há um tempo atrás, isso seria impossível, né? Não poderia ser feito, porque como que nós iríamos fazer com que, de repente, uma determinada publicidade ou fazer com que uma determinada informação chegasse do outro lado do mundo? Seria muito complicado fazer isso. Mas o meio digital, ele nos possibilita isso. Então, se a gente analisar a nossa instituição, a partir do momento em que nós oferecemos os nossos produtos no mercado, né, pelo meio digital, a gente tem possibilidade de ampliar muito esse mercado. Né? Coisas que eu compro hoje, por exemplo, em São Paulo,
eu não compraria de uma forma fácil e tranquila como eu faço hoje. Coisas que eu compro naqueles sites da China e que por vezes saem um preço muito mais barato, eu não conseguiria comprar, né, há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás. Isso não seria possível, né? Então, o meio digital, ele permite que essas coisas aconteçam. Para a empresa, isso é muito bom. Por quê? Porque a empresa tem a possibilidade de aumentar o seu faturamento. O que antes a empresa só conseguiria se ela aumentasse um preço, né? Ou se ela atingisse mais pessoas ali dentro de uma determinada região, hoje ela pode conseguir oferecendo seus produtos para um número de pessoas muito maior. É lógico que existem uma série de estratégias, né? Uma série de ações para que isso aconteça de uma forma, digamos assim, satisfatória. Mas se a gente for pensar qual é a vantagem hoje de usar o meio digital, é fazer com que o seu produto alcance um número muito maior de pessoas, né? Atinja um número muito maior de clientes, frente àquele número que ele atingia anteriormente, né? Agora, a gente vai ter muitas vezes que saber oferecer isso no mercado, de tal maneira que a gente consiga entender qual é a característica do segmento que eu atuo, né? A gente já falou a respeito disso, qual é o meu segmento, entender qual é a característica do meu público-alvo para que eu possa oferecer esse produto que eu, no caso, comercializo de uma forma satisfatória, né? Se for um produto que a entrega vai ser feita pelo meio digital, por exemplo, um curso que eu compro, eu posso entrar na internet e comprar um curso de pós-graduação em marketing. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, praticamente, que eu vou poder fazer esse curso. Aí eu tenho que ver alguns detalhes, se a prova é presencial, se em algum momento a instituição vai exigir que eu esteja presente lá. Mas caso não tenha nenhum problema como esse, ou caso eu me proponha a cumprir essas regras, eu posso estar em qualquer lugar do mundo e posso comprar esse produto de uma forma muito tranquila. Agora, se for um outro tipo de produto, por exemplo, se eu tenho uma agência de automóveis, aí eu já tenho que me preocupar um pouco, porque muito dificilmente eu, sendo uma agência de automóveis, irei vender um carro e mandar para um lugar muito distante, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo uma agência de automóveis, eu tenho a possibilidade de mostrar o meu produto, de mostrar o meu negócio para uma grande quantidade de pessoas, para um número de pessoas que é muito maior do que aquele número que eu estou, de certa forma, acostumado a oferecer, tá? Então, aí a gente tem algumas vantagens, digamos assim, de utilizar o marketing digital para, no caso, comunicar aquilo que nós fazemos. Se a gente pensar por que muitas empresas hoje estão utilizando o marketing digital, a gente pode refletir no seguinte ponto. Quando não existia essa possibilidade de você comunicar seu produto via web, né? Você ter essa comunicação pelo meio digital, o que muitas empresas faziam? Elas simplesmente pagavam determinados canais, determinados veículos de comunicação, como TV, rádio, jornal, e elas publicavam o seu produto ali e difundiam isso no mercado. A resposta que vinha no mercado não tinha, assim, muito como ser mensurada. É claro que algumas empresas tinham cuidado de quando o cliente retornava alguma resposta, algum interesse. Algumas empresas faziam alguns questionamentos do tipo, como que você ficou sabendo do nosso produto? Como é que essa informação chegou até você? E aí elas tinham uma base ali, mais ou menos, para poder entender que tipo de comunicação estava funcionando mais, que tipo de meio estava levando essa informação de uma forma mais satisfatória
para o cliente. Então as empresas elas nunca tinham assim uma resposta muito precisa em relação à eficácia, digamos assim, dessas mídias. As grandes empresas, é lógico, elas têm metodologias diferenciadas, elas conseguem até mensurar essas coisas. Mas no geral as empresas elas ficavam meio perdidas em relação a isso. Com o marketing digital é um pouco diferente, porque a resposta ela é direta. As pessoas procuram a internet hoje basicamente por 3 pontos: para obter entretenimento, humor, né, ver coisas engraçadas, para obter conhecimento. Então elas acessam para se informar, para ler, para estudar, para realmente obter conhecimento em geral, para consumir produtos diversos, para comprar alguma coisa, para adquirir algum bem, algum serviço. E quando elas estão buscando alguma coisa, buscando alguma informação que elas precisam ter num dado momento, né? Então, antes as empresas elas não tinham a possibilidade de mensurar de uma forma muito eficaz essa resposta do cliente. Pelo meio digital isso já é possível. Por isso que o marketing de conteúdo ele tem essa possibilidade de você mensurar aquilo que você está, no caso, comunicando. Quando você posta alguma coisa da sua empresa e as pessoas curtem, né? E as pessoas comentam, e as pessoas salvam aquilo para ver depois, ou as pessoas encaminham aquilo para um colega, para alguém da sua rede de relacionamento, isso quer dizer que aquele assunto é interessante, que aquela pessoa tem interesse naquilo que você está falando. E a possibilidade de você criar uma comunidade ao seu lado que se interesse por aquilo que você fala é muito grande. Por isso que algumas empresas hoje estão utilizando isso de uma forma muito profissional e estão cada vez mais conseguindo trazer mais clientes para consumir o seu produto. Isso é um trabalho de formiguinha. Tem como a gente potencializar com as próprias ferramentas que as plataformas oferecem, como impulsionamento daquilo que eu falo, como enquetes e tal, tem, né? Mas geralmente é um trabalho que vai demandar um certo tempo para que as empresas se tornem autoridade naquele assunto. E a partir do momento em que você, de certa forma, é uma autoridade num determinado assunto, a possibilidade de você receber muitos contatos, de várias pessoas te seguirem, de várias pessoas consumirem aquilo que você oferece, é muito maior.